Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão aqui no meu canal do YouTube e sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenhos. Para encurtar, eu vou falar hoje sobre os materiais que utilizamos para desenhar no papel. No próximo vídeo eu vou abordar as ferramentas que utilizamos para desenhar no computador. Então, basicamente, quando desenhamos no papel, vamos utilizar poucos materiais. Tem uma variedade enorme de materiais para fazer o desenho, porém, não vem ao caso agora, porque nós estamos aprendendo a desenhar e cada material tem efeitos diferentes, que exigem técnicas diferentes, mas geralmente utilizamos um lápis para fazer o desenho, né? Esse lápis, até como vocês podem ver, lápis da Faber-Castell, ele é daquela série H, HB, 2B, 4B, 6B e 8B, são lápis voltados para desenhar e para sombrear. Também vamos utilizar para apagar o limpa-tipos, né? O limpa-tipos ele tem uma vantagem em relação à borracha porque ele consegue absorver melhor o grafite do papel do que a borracha comum. Se você faz um traço muito forte, ainda mais com esse tipo de lápis, então você vai apagar, por exemplo, com uma borracha comum, né? Então ele vai ficar uma marca, você vai ter que passar a borracha várias vezes, mas se você utiliza o limpa-tipos, você passa poucas vezes ele e ele já absorve boa parte do grafite. Para finalizar, nós vamos utilizar a caneta nanquim. E a caneta nanquim é interessante porque ela tem uma ponta bem fina. As canetas nanquim geralmente têm as pontas finas, embora haja alguma variação de espessura entre elas. Porém, utilizamos esse material para dar acabamento em detalhes menos importantes do desenho, né? Detalhes pequenos do desenho, não são menos importantes, desculpem, são detalhes pequenos do desenho que complementam o desenho como um todo. Para dar um acabamento mais rígido, né, mais notável, utilizamos a caneta pincel, porque a caneta pincel, essa em especial, tem duas pontas, uma ponta que realmente é o pincel e uma outra ponta mais fina. A ponta com pincel permite a gente fazer traços bem finos e, de repente, deixá-los grossos no mesmo traço. Então, ela serve para darmos acabamentos nas áreas mais notáveis do desenho. E a ponta fina, assim como a caneta nanquim, ela serve também. Ela consegue dar você também consegue criar um traço fino, depois espesso, mas ela é mais voltada para as áreas menores do desenho, para dar um detalhamento mais minucioso no desenho. Para pintar, nós vamos utilizar o lápis de cor. Eu utilizo o lápis aquarelável porque, comparado ao lápis comum, ele tem uma cor mais nítida, né, mais viva. E que também, se você passar água depois, ele vai transformar o desenho como se tivesse sido pintado com a própria tinta aquarela mesmo. O interessante é que, se vocês forem utilizar lápis de cor, vocês não precisam comprar um estojo com 5.000 lápis, né, para poder fazer isso, sabe? Aquele estojo que tem vários lápis de várias entonações. Você pode ter alguns lápis, né, e depois misturar as cores para poder dar um efeito de cor legal aí no seu trabalho. E sobre o papel, eu utilizo mesmo a folha de sulfite, né, porque a folha de sulfite ela tem um custo menor e também não impede que você faça um trabalho bom. É lógico que tem algumas folhas, como a folha canção, por exemplo, que tem uma textura e quando você passa a cor, gera alguns efeitos interessantes ali. Porém, nesse princípio, se você está treinando o desenho, se você não está realmente trabalhando com a ilustração, você não precisa usar aqueles tipos de folhas muito caras. Você pode utilizar a folha sulfite, né? A4, A3, A2, né, se você vai fazer um trabalho maior, né? Então é isso aí. Agora eu vou fazer alguns desenhos para que vocês possam entender na prática como que esses materiais funcionam. Então, para que vocês possam entender como esses materiais funcionam na prática, nós vamos fazer um desenho de um objeto bem simples aqui. Nós vamos desenhar um círculo, e esse círculo depois vai se transformar numa esfera, e vocês vão ver como isso acontece. Então fazemos aqui a nossa forma circular, com limpa-tipos
passamos sobre o grafite para absorvê-lo. E aqui está o nosso círculo. Como vocês podem ver, ele por enquanto é uma figura chapada, ele não tem ainda uma profundidade, parece que ele está num plano mesmo, né? Parece que ele é um objeto plano. Para darmos volume nele e deixá-lo tridinâmico, podemos marcar aqui algumas áreas de brilho. São aquelas áreas que não são pintadas, né? Porque batem a luz. E aí vocês podem perceber que o círculo ele já não está mais chapado, né? Então, com essas áreas de brilho, agora ele tem um volume. Então, ele está em 3D agora. Ele tem uma profundidade. E agora, com o limpa-tipos, vamos suavizar o desenho. E nós vamos, então, utilizar a caneta pincel para finalizar. Acompanhem agora uma explicação rápida sobre o uso da caneta pincel. Como eu dito para vocês, a caneta pincel tem duas pontas. Tem a ponta do pincel e essa outra ponta aqui, que é como se fosse aquela ponta que encontramos na canetinha comum. Com essa ponta aqui, com essa ponta menor, nós fazemos um acabamento bem fino, traços bem finos, né, no nosso desenho. Essa ponta mais grossa, essa parte do pincel, nós fazemos traços que são, desde o que podem ser pouco espessos e até muito espessos. Podemos em um único traço fazer com uma espessura fina e engrossá-la. Tudo bem? Como vamos fazer isso? Qual é a técnica para utilizarmos essa caneta? Se você já mexeu com pincel, você deve entender que o pincel, quando nós o utilizamos, podemos fazer traços finos e muito espessos. Então, uma boa forma de entendermos isso é colocar uma ponta sobre a folha e deslocar rapidamente para a direita. Coloco a ponta sobre a folha e desloco rapidamente para a direita. Se eu colocar a ponta sobre a folha e deslocar continuamente sobre ela, vocês vão ver que o traço ele tem a mesma espessura do início ao final. Tudo bem? Então, a prática é essa. Coloco a ponta sobre a folha e desloco rapidamente para a direita, como se estivesse atirando mesmo da folha, ou o contrário também. Tudo bem? Então vamos ver isso aplicado no nosso desenho. Se vocês já estão muito acostumados a utilizar a parte do pincel da caneta, vocês podem utilizar essa outra ponta, porque essa outra ponta ela dá um traço mais único, do início até o final, tudo bem? E vocês não correm o risco de errar o desenho e ter que começar tudo de novo por causa de um detalhe errado, de um traçado errado. Então, com a caneta pincel, vocês podem ver que a esfera ela tem um volume distribuído igualmente em todas as partes dela. Então, nós damos um acabamento por igual na nossa esfera. E agora vamos utilizar a outra ponta da caneta para finalizarmos essas áreas de brilho aqui, né? E agora, com a arte final do círculo e das nossas áreas de brilho, nós vamos utilizar para pintar o lápis de cor. Com o lápis de cor, o que podemos fazer? Vamos imaginar que a luz bate na parte superior para baixo. Logo, a parte inferior ficará mais escura e a parte superior, onde estão justamente essas áreas de brilho, tende a ficar mais clara.
Nós vamos desenhar agora uma mão. Vamos apagar aqui, né, os traços errados. E agora vamos suavizar com limpa-tipos. E vamos utilizar, para finalizar, a caneta pincel. Vamos utilizar a ponta de pincel dessa caneta. Como eu falei na outra parte, eu inicio o traço fino, espesso e solto. E repito esse processo para os outros dedos. Através dos processos utilizados na construção desses desenhos, vocês viram como esses materiais funcionam na prática. Esses materiais podem ser utilizados na confecção de uma gama variada de estilos de desenho. Pode ser utilizado na construção de mangá, cartoon, fantasy art, caricatura, mesmo aquele comics americano dos super-heróis. O que vai determinar o estilo de desenho, os materiais que vocês vão utilizar, aliás, é o estilo de desenho que vocês vão seguir. Se vocês, por exemplo, vão seguir desenho artístico, vocês não vão utilizar todos esses materiais. Vocês vão utilizar provavelmente um lápis 2B para esboçar e um lápis 6B para sombrear. É importante que vocês, então, não se prendam muito a essa questão de material e que vocês entendam mais o processo de construção do desenho que nós fizemos com eles. Eu utilizei o lápis para esboçar, depois utilizei a caneta pincel para dar a arte final e eu fiz o preenchimento com o lápis de cor. Mas, como o estilo é de cada um, vocês também vão saber quais são os materiais que vocês precisam utilizar. Há uma gama enorme de materiais de desenho disponíveis no mercado. Há papelarias especializadas em materiais de desenho. Papelarias que vendem muitos tipos de lápis, muitos tipos de pincel, muitos tipos de caneta. Então, nesse vídeo eu quis apresentar mais sobre os materiais que eu vou utilizar para fazer os desenhos nos próximos vídeos. Se vocês tiverem esses materiais, vocês podem treinar na casa de vocês fazendo objetos simples. Se vocês não tiverem esses materiais, mas quiserem treinar seguindo esses processos que eu falei, vocês também podem, e é isso daí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aqui, né, na parte inferior. Vocês também podem conhecer um pouco mais dos meus trabalhos acessando as redes sociais, que também estão na parte inferior aí do vídeo. E a gente se vê numa próxima vez, pessoal. Até logo!